Sabia que o Havaí não fica na América do Norte? Ou que você foi enganado sobre o que pode e não pode ver do espaço? Ou que tal isso? E se te dissermos que você pode estar errado sobre quantos continentes existem no mundo? Hoje, vamos mergulhar fundo em desinformações e fatos completamente errados sobre geografia que têm circulado por muito tempo. Aqui estão 50 fatos falsos de geografia que todos acreditam. Então, vamos começar com o fato número 50. A Antártica e o Polo Sul não são a mesma coisa. Muitas pessoas usam os nomes Antártica e Polo Sul de forma intercambiável, mas eles não são a mesma coisa. A Antártica é um dos 7, talvez não realmente 7, como você verá em breve, continentes do mundo, localizado na parte inferior do planeta. E 7 países reivindicam território dentro dela. O Polo Sul está dentro da Antártica, mas não é toda a massa terrestre. É o ponto mais ao sul da Terra, o polo magnético em torno do qual a Terra gira. Fato número 49. Na verdade, existem 4 polos sul. Esqueça isso. Aparentemente, muito do que sabemos sobre o Polo Sul está incorreto, incluindo o fato de que não existe apenas um. Há o Polo Sul geográfico, o ponto onde o eixo da Terra encontra a crosta, o Polo Sul geomagnético, onde o campo geomagnético da Terra intersecta a superfície da Terra, que não é o mesmo lugar que o eixo, o Polo Sul magnético, onde o campo magnético intersecta a crosta, e o Polo Sul inacessível, o lugar mais distante na Antártica a partir da linha de costa. Fato número 48. A Grande Muralha da China não é visível do espaço. É comum acreditar que a Grande Muralha da China é a única estrutura humana visível do espaço, mas isso não é verdade. Na verdade, não é possível ver nenhuma estrutura humana do espaço a olho nu. Então, como esse boato começou? Provavelmente porque a Estação Espacial Internacional, compartilhou imagens da Grande Muralha da China tiradas do espaço. Porém, essas fotos foram capturadas com uma lente de zoom potente. Sem ela, os astronautas não poderiam avistar a muralha. Mesmo usando a lente de zoom, estruturas como o aeroporto de Houston são visíveis muito antes da Grande Muralha, já que a muralha é muito longa, mas muito fina, e também se mistura a área ao redor devido à sua cor e textura. Fato 47. A Groenlândia é muito menor que a África. A maioria das pessoas erra esse fato devido à projeção de Mercator usada na maioria dos mapas. Não apenas a Groenlândia, com cerca de 836 mil milhas quadradas, está longe do tamanho da África, ela é até menor que o maior país da África, a República Democrática do Congo, com quase 906 mil milhas quadradas. Devido à projeção, a República Democrática do Congo parece muito menor do que realmente é, enquanto a Groenlândia parece enorme. Você logo verá o porquê. Na realidade, a Ilha do Norte é 1/8 do tamanho da América do Sul e 14 vezes menor que a África. E com isso, fato número 46. A África é muito maior do que você pensa. Para entender isso, temos que falar mais sobre como funcionam os mapas de Mercator. Eles achatam o globo e foram usados por navegadores para traçar seu curso, pois tornava as linhas de latitude e longitude paralelas. Mas eles falham ao tentar obter uma ideia precisa do tamanho da massa terrestre. Terras próximas aos polos parecem muito maiores do que as próximas ao Equador. Isso fica claro ao descobrir que a África tem 11,7 milhões de milhas quadradas, podendo acomodar completamente a Rússia, o Canadá e ainda sobrar espaço para a da Islândia, o Reino Unido e toda a Escandinávia. Fato 45. A Finlândia não pertence à Escandinávia. Muitos consideram o norte da Europa continental como sendo a Escandinávia, mas a Finlândia, apesar de ser um país nórdico, não faz parte dessa região. Isso porque, mesmo que a Finlândia faça fronteira com a Suécia e tenha algumas semelhanças culturais, ela é linguisticamente e etnicamente diferente de seus vizinhos escandinavos, Suécia, Dinamarca e Noruega. Sueco, norueguês e dinamarquês têm raízes germânicas semelhantes. Já o finlandês vem de uma família linguística completamente distinta, a urálica, sendo menos compreensível. É por isso que, quando você pede aos finlandeses para ensiná-lo uma palavra em finlandês, a maioria responderá por quê? Fato 44.
O Nilo pode não ser o rio mais longo do mundo. O rio Nilo, que passa por 11 países africanos, geralmente é considerado o rio mais longo do mundo. Porém, muitos cientistas e geógrafos estão contestando essa afirmação. Mapear um rio é mais difícil do que parece. Mas após uma expedição de 14 dias por cientistas brasileiros, sob a direção do diretor de ciências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Guido L., diz que o caso está encerrado. O Amazonas é o rio mais longo, mesmo que vença por apenas cerca de 60 milhas. Tem 4.225 milhas de comprimento, comparado às 4.160 milhas do Nilo. Apesar de contestações de outros cientistas, uma coisa é evidente: o Nilo ainda não é o campeão indiscutível dos rios. O pico mais alto da Europa não é o Mont Blanc ou o Matterhorn, como muitos pensam. A montanha mais alta da Europa, muitos pensam, deve ser uma das mais famosas, talvez o Mont Blanc ou o Matterhorn, ambos localizados nos Alpes. No entanto, nenhum deles é o mais alto, nem de longe. O Mont Blanc tem pouco menos de 15.800 pés de altura e o Matterhorn tem cerca de 14.700 pés de altura. O gigante da Europa é o Monte Elbrus, localizado na Rússia, alcançando quase 18.500 pés de altitude. Muitas pessoas não sabem disso, em parte por causa da confusão sobre onde a própria Rússia realmente está, Europa ou Ásia. Mas o Monte Elbrus está totalmente no lado europeu da Rússia. Falando nisso, fato número 42, não há uma linha acordada entre Europa e Ásia. Se você perguntar aos geógrafos se os países do Cáucaso, Geórgia, Armênia e Azerbaijão estão na Europa ou na Ásia, eles provavelmente dirão que sim. Acontece que há muita confusão sobre qual linha divide a Europa ou a Ásia, já que compartilham a mesma massa terrestre. Muitos cartógrafos fazem das montanhas Urais na Rússia a fronteira leste da Europa e da Ásia. Depois, seguem o rio Emba no Cazaquistão até o Mar Cáspio. Alguns cartógrafos colocam a linha na fronteira do Cazaquistão. Outros ainda a colocam no rio Ural. Depois segue pelo Mar de Azov até o Estreito de Kerch, ou ao sul até o porto de Baku, atravessando as montanhas do Cáucaso e retornando a Kerch. Em suma, a distinção entre Europa e Ásia não é tão clara. Fato número 41. O Egito não está completamente na África. Apesar de ser geralmente identificado como um país africano, o Egito não está totalmente dentro do continente. O Canal de Suez separa a Ásia e a África, e embora o Egito esteja localizado principalmente na África, sua famosa Península do Sinai está do outro lado do canal e, portanto, localizada na Ásia. Contudo, não é o único país que se estende por 2 continentes. Fato número 40. Parte do Cazaquistão está na Europa. Isso nos leva a outro detalhe interessante que você pode errar. De acordo com a maioria, se não todos, os cartógrafos, a parte do Cazaquistão a oeste do rio Emba não está realmente na Ásia. Mais famoso como a Casa de Borat, o Cazaquistão é amplamente considerado um país asiático. Mas muitos geógrafos colocariam as regiões mais ocidentais, incluindo grandes partes do Cazaquistão ocidental e Aderal, na Europa. E, continuando na confusão Europa-Ásia, fato número 39, a Rússia não é europeia, nem asiática nesse caso. Dependendo de onde você estudou, pode ter aprendido que a Rússia é um país europeu, ou um país asiático. Mas o fato é que a Rússia não é totalmente europeia ou asiática. Especialistas dizem que a cultura e história da Turquia a tornam mais europeia, mas a maior parte de seu território fica na Ásia. A Rússia abrange 11 fusos horários, mas não tem a maior quantidade mundial, como você verá em breve nos 2 continentes. Assim, a maioria dos geógrafos considera um país eurasiático. Fato número 38. O mundo não necessariamente tem 7 continentes. Se você estudou em um país de língua inglesa, ou na maior parte da Europa e Ásia, provavelmente aprendeu que o mundo tem 7 continentes. Embora este seja o modelo mais amplamente aceito de pensar sobre a geografia mundial, não é o único. Dependendo de onde você aprendeu geografia, você pode pensar que o mundo tem apenas 5 ou 4 continentes, e esses também são modelos legítimos. Alguns países europeus têm um modelo de 6 continentes: África, América, Antártica, Ásia, Austrália, Oceania e Europa. Outros países ensinam 5 continentes:
África, Europa, Ásia, América e Oceania, Austrália, excluindo a Antártica. Outras pessoas argumentam que apenas massas de terra separadas por água devem contar como continentes, o que significa que existem apenas 4: Afro-Eurásia, América, Antártica e Austrália. Fato 37. Holanda não é apenas outro nome para a Holanda. Muitos chamam a Holanda de Países Baixos, acreditando ser apenas um nome mais antigo ou alternativo para o país do noroeste europeu. Embora isso possa ser verdade em algumas línguas, em inglês, a Holanda é uma região dentro dos Países Baixos. 2 das 12 províncias dos Países Baixos são a Holanda do Norte, Noord-Holland, e a Holanda do Sul, Zuid-Holland. Então, por que o nome de apenas 2 regiões se tornou intercambiável com o país como um todo? Isso provavelmente se deve ao fato de que as cidades mais populosas e famosas do país, Amsterdã, Roterdã e Haia, estão todas localizadas nessas 2 regiões. Fato 36. Grã-Bretanha e Reino Unido não são sinônimos. Alguém tem um sotaque inglês ou britânico? Muitos americanos e outros estrangeiros usam termos que se aplicam a esta ilha indistintamente, mas eles não são a mesma coisa. Apenas por diversão, tente chamar um escocês de inglês e veja como ele reage. Da mesma forma, Grã-Bretanha e Reino Unido não se referem à mesma massa de terra. O Reino Unido é um país composto por 4 regiões distintas: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Grã-Bretanha, por sua vez, refere-se somente à ilha que abrange Inglaterra, Escócia e País de Gales, excluindo totalmente a Irlanda. Fato número 35. A Islândia não é gelada. Esse erro é compreensível de se cometer, afinal, gelo está bem ali no nome. Mas essa falsa reputação é, na verdade, o resultado da impressionante falta de curiosidade de um homem. No século IX, um nórdico chamado Hrafn Flóki desembarcou na ilha, subiu uma montanha nos fiordes ocidentais e viu gelo no próprio fiorde. Ele decidiu que a terra seria chamada Islândia e encerrou o dia. No entanto, as costas da Islândia são bastante livres de gelo e mesmo que haja geleiras na ilha, a maior parte do país é verde. Fato 34. Lagos não é a capital da Nigéria. Até os entusiastas de geografia erram essa. A verdadeira capital da Nigéria é Abuja, então por que tantos pensam que é Lagos? Primeiramente, costumava ser a capital, então temos isso. Mas em segundo lugar, Lagos continua sendo a maior cidade da Nigéria de longe, e uma das maiores do mundo, com uma população estimada de 15,5 a 21 milhões de pessoas, comparado aos 4,2 milhões de Abuja. No entanto, a capital foi transferida para Abuja em 1991, em parte porque Abuja estava mais próxima do centro do país do que a costeira Lagos, e também por causa de um parque de diversões. Isso mesmo, Abuja fica perto de Magicland Abuja, anteriormente conhecida como Wonderland, o primeiro parque de diversões já construído na Nigéria, e os oficiais queriam que a capital estivesse perto dele. Fato 33. O deserto do Saara não é o maior deserto do mundo. O maior deserto do mundo está em um lugar que você pode não esperar, a Antártica. Na verdade, é a própria Antártica, já que o deserto polar antártico se estende por 5,5 milhões de milhas quadradas em todo o continente. Muitos acreditam que desertos são quentes, secos e sem vegetação, mas essa definição é apenas parcialmente correta. O calor não tem nada a ver com a denominação de algum lugar como deserto. Segundo o dicionário Webster, um deserto é definido como uma terra árida com vegetação normalmente escassa. Então, a Antártica definitivamente se qualifica. Fato número 32, o Saara também não é o deserto mais seco do mundo. Talvez o Saara não seja tão impressionante quanto fomos levados a acreditar. O Saara não é o maior deserto do mundo e, surpreendentemente, nem é tão seco assim. Pelo menos não é comparado ao deserto do Atacama, no Chile. Fora dos polos, o deserto do Atacama é o lugar mais seco da Terra, recebendo menos de 0,04 polegadas ou 1 milímetro de precipitação por ano. Algumas partes do deserto não veem água há mais de 500 anos. Isso significa que a última vez que choveu foi alguns anos após Colombo desembarcar no Novo Mundo. Um homem que tem um dos fatos geográficos falsos mais loucos associados a ele, como verá em breve.
Em comparação, o deserto do Saara recebe, em média, 3 polegadas por ano, uma verdadeira enxurrada comparada ao Atacama. Fato 31. Os desertos não precisam ter areia. Podem ser gelados, como a Antártica, uma grande massa de terra. Mas mesmo desertos de clima quente não são necessariamente cheios de areia e dunas. As pessoas pensam assim porque a maioria das fotos de desertos mostram quilômetros de dunas fotogênicas sem fim. Terra rochosa com arbustos raramente é tão fotogênica e digna de compartilhamento. Mas alguns, como o Atacama mencionado, têm principalmente terreno rochoso ou pedregoso. Desertos ao redor do mundo também podem apresentar planícies de sal e outras paisagens não arenosas, desde que sejam áridos. Fato 30. Everest não é a montanha mais alta do mundo. Acontece que alguns fatos geográficos não são realmente diretos. Dependendo de como você mede, o Everest não é a montanha mais alta do mundo. Embora seja a 29 mil pés, outras duas montanhas a superam por outras medidas. A primeira é Mauna Kea, mais alta que o Everest se medida da base ao topo, embora grande parte esteja submersa. A outra, que menos pessoas conhecem, é o Monte Chimborazo, no Equador. Apesar de Chimborazo ser quase 8.500 pés mais baixo que o Everest, sua localização no abaulamento equatorial significa que seu cume fica quase 4.000 milhas do centro da Terra. Isso é 1 milha e 3 décimos a mais que o Everest, tornando o Chimborazo mais próximo do espaço. Número 29. A Terra não é uma esfera. Globos geralmente retratam a Terra como uma esfera perfeita. No entanto, essa não é realmente a forma do nosso planeta. A Terra é um esferoide oblato ou elipsoide, o que significa que é ligeiramente mais achatada nos polos. Isso ocorre principalmente devido à rotação do planeta, cuja força achata as extremidades próximas ao seu eixo. Na verdade, a forma está continuando a mudar lentamente com o tempo, mas não de maneiras drásticas. Contudo, a maioria dos globos ainda é perfeitamente esférica, pois é mais simples retratar a Terra assim para propósitos educativos. Fato 28. A maior parte da população do Canadá vive perto de sua fronteira sul, razão pela qual várias grandes cidades canadenses, Vancouver, Winnipeg, Montreal e, claro, Toronto, estão a menos de 100 milhas da fronteira entre os Estados Unidos da América e o Canadá. Embora Toronto seja a cidade mais populosa e conhecida do Canadá, ela na verdade não é a capital do Canadá. Essa seria Ottawa. A Rainha Victoria fez dela a capital do país em 1857 devido à sua localização facilmente defensável entre Quebec e Ontário. Naquela época, essas eram as duas únicas províncias das colônias canadenses. Fato 27. Genebra não é a capital suíça. Apesar de famosa por chocolate, relógios e convenções sobre direitos humanos, Genebra não é a capital da Suíça. Em 1848, o parlamento suíço elegeu Berna como capital para evitar conferir muito poder ao centro econômico do país, Zurique. Então, se Berna é a capital e Zurique é a geradora de dinheiro, por que tantas pessoas pensam que Genebra é a capital? Isso se deve ao fato de muitos órgãos internacionais, como a Organização das Nações Unidas e a Cruz Vermelha, terem suas sedes europeias em Genebra, tornando-a a cidade suíça mais citada na mídia. Fato 26. A Antártica não é tão grande quanto você pensa. Embora a Antártica possa parecer enorme em um mapa, ela é menor do que a maioria das pessoas pensa. Na verdade, só é possível encaixar os Estados Unidos da América e o México dentro dela antes de acabar o espaço. Mas, como o mapa de Mercator distorce desproporcionalmente os países pelos polos, faz sentido que ele distorça mais um continente em um polo. Fato 25. O Mississippi não é o rio mais longo dos Estados Unidos. Apesar do rio Mississippi ser uma das principais vias fluviais comerciais dos Estados Unidos da América, atravessando quase todo o país de norte a sul, ele não é o rio mais longo do país. Esse seria o rio Missouri, que é um afluente do Mississippi e ainda assim 200 milhas mais longo. O Serviço Geológico dos Estados Unidos da América lista o Missouri com 4.086,4 quilômetros de comprimento e o rio Mississippi com 3.776,4 quilômetros de comprimento. Fato 24.
A África do Sul, na verdade, tem 3 capitais e nenhuma delas é Joanesburgo. Não podemos culpar as pessoas por esse erro, pois a situação da capital da África do Sul é bastante única. Como Joanesburgo tem a maior população urbana da África do Sul, muitas pessoas pensam que é a capital. Mas, na verdade, a África do Sul tem 3 capitais, divididas entre a capital legislativa em Cape Town, a capital judiciária em Bloemfontein e a capital executiva em Pretória. O país dividiu as capitais em 1910, quando a União da África do Sul foi formada. Pretória e Bloemfontein já haviam sido capitais das anteriores províncias Boer, o Estado Livre de Orange e Transvaal. E um parlamento existia em Cape Town desde os tempos coloniais, então fazia sentido torná-la uma capital legislativa. Fato número 23. Maine não é o estado americano mais a leste. Olhando para um mapa dos Estados Unidos da América, esse fato parece insano. Como o Maine não pode ser o estado mais a leste, está a leste de tudo o resto. Mas devido à estranha divisão dos hemisférios oriental e ocidental, a borda mais ocidental do Alasca está na verdade localizada no hemisfério oriental, ao lado da Rússia. Chama-se Semisopochny, e você o encontrará a 10 milhas a oeste do meridiano 180º, tornando-o o estado mais a leste dos Estados Unidos da América. Fato 22. Havaí não está na América do Norte. Embora o Havaí faça parte dos Estados Unidos, é também o único estado que não está realmente localizado na América do Norte. Em vez disso, o Havaí faz parte da sub-região da Polinésia que está localizada na Oceania. A Oceania inclui, entre outras áreas, Micronésia, Melanésia, Austrália e Nova Zelândia. O Havaí tem relações geográficas, culturais e linguísticas com outras ilhas do Pacífico. Os parentes mais próximos da língua havaiana são as línguas tahitiana, tonganesa, samoana e maori. Fato 21. A Europa não está exatamente a leste dos Estados Unidos da América? Há um equívoco de que a Europa está praticamente a leste dos Estados Unidos da América. As pessoas acreditam nisso por 2 razões. Uma, porque nossos mapas mentais raramente são precisos. E 2, porque mesmo na Europa Central e do Norte, o clima não é tão extremo. Portanto, as pessoas pensam que os países nórdicos correspondem aproximadamente em latitude aos estados do norte dos Estados Unidos da América. No entanto, Londres está a 51,5 graus de latitude norte, tornando-a mais ao norte do que todo o território contíguo dos Estados Unidos, mesmo que não fique quase tão frio lá quanto em Maine ou Minnesota no inverno. E um destino quente e ensolarado como Atenas está quase na mesma latitude que Louisville, Kentucky. Você pode pensar que sabe o motivo pelo qual o clima na Europa é muito mais ameno do que na América do Norte, mas isso é um fato geográfico falso. Fato número 20. Lá atrás, em 1855, Matthew Fontaine Murray escreveu um livro chamado A Geografia Física do Mar, que popularizou a ideia de que a corrente do Golfo aquece a Europa. Desde então, isso tem sido repetido com confiança em conversas e impresso em artigos, e ainda assim está errado. A diferença de temperatura muito maior tem a ver com a interação da circulação atmosférica e o armazenamento sazonal e liberação de calor do Oceano Atlântico, não a própria corrente do Golfo, que desempenha um papel menor. Fato número 19. O mundo, na verdade, tem 5 oceanos. Quando questionadas para nomear os oceanos do mundo, a maioria das pessoas cita o Atlântico, o Pacífico, o Índico e o Ártico. No entanto, existe outro oceano lá fora que a maioria das pessoas esquece, em parte porque é o mais novo na lista, o Oceano Austral. E não é um pequeno também. Ele cobre de 10 a 15% da massa oceânica do mundo. Ele circunda a Antártica, abaixo dos 60 graus de latitude. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica estabeleceu a existência do Oceano Austral em 1999 e foi usado em documentação oficial. No entanto, a Sociedade Geográfica Nacional não reconheceu oficialmente o Oceano Austral até junho de 2021. Fato 18. A Austrália não é a maior ilha do mundo. Embora às vezes seja chamada de continente-ilha, a Austrália não é considerada uma ilha pela maioria dos geógrafos, que pensam em continentes e ilhas como coisas separadas. De acordo com a britânica,
a definição de uma ilha é uma massa de terra completamente cercada por água e ainda assim menor que um continente. Portanto, a maioria dos geógrafos considera a Groenlândia como a maior ilha do mundo. Ah, e falando nisso, fato número 17, a Groenlândia não é um país independente. Apesar de pesquisas indicarem que os groenlandeses desejam a independência, a Groenlândia não é, de fato, um país independente. A Groenlândia pertence ao Reino da Dinamarca, apesar de ser cerca de 20 vezes maior em tamanho. No entanto, possui apenas uma população de 57 mil, comparado aos 5.950.000 da Dinamarca. Ao longo dos anos, a Groenlândia ganhou considerável autonomia da Dinamarca, assumindo cada vez mais o controle de seus assuntos internos. No entanto, a Dinamarca ainda controla a defesa, segurança e política externa da Groenlândia. Fato 16. A maior parte da África está acima do Equador. Como dissemos, as pessoas geralmente não têm os melhores mapas mentais do mundo. É por isso que um dos maiores erros de geografia que as pessoas cometem é pensar que a maior parte da África está no hemisfério sul, quando a verdade é exatamente o oposto. Somente 33% do território africano fica abaixo da linha do Equador. No entanto, mais pessoas na África vivem no hemisfério sul do que no norte, em parte porque o Saara cobre grande parte do continente ao norte do Equador e é um lugar muito pouco povoado. Fato 15. Os lagos não são a maior fonte de água doce. Assume-se que os lagos contêm a maior parte da nossa água doce, mas cerca de 3/4 dela estão presos em calotas polares e geleiras. Embora uma pequena porcentagem da água da Terra seja doce, 97,2% são encontrados em oceanos e mares, 2,1% estão em geleiras e menos de 1% está em lagos e rios combinados. Isso significa que as geleiras não são apenas o maior reservatório de água doce, mas o segundo maior reservatório de água no total. Fato número 14. O país com mais fusos horários não é a Rússia. Dado o quão infinitamente longa é a Rússia, você pode pensar que ela abrange a maioria dos fusos horários do mundo, já que o país tem um total de 11 fusos horários. Mas você estaria errado. O país que realmente abrange a maioria dos fusos horários é a França. Com um total de 12 fusos horários, supera a Rússia por um. Você pode estar confuso e olhando para um mapa da Europa agora, mas teria que olhar além desse continente para ver toda a França, incluindo suas muitas ilhas e territórios ultramarinos. Eles variam desde o Tahiti no horário-tempo universal coordenado 10 até Wallis e Futuna no horário-tempo universal coordenado 12. Quando Saint-Pierre e Miquelon, na costa do Canadá, adotam o horário de verão, o número total de fusos horários da França aumenta para 13. Fato número 13. A China não tem a maior população do mundo. Todos na escola aprendem que a China é o país com a maior população do mundo. Todos nós aprendemos isso porque, bem, era verdade pelo menos por muito tempo. Mas se você está indo para a escola hoje, aprenderá que a Índia oficialmente substituiu a China como o país mais populoso do mundo, com 1,46 bilhões de pessoas. A mudança ocorreu em abril de 2023. Embora a Índia tenha tido taxas de natalidade em declínio por um tempo agora, o crescimento populacional da China não está apenas desacelerando, mas na verdade começou a cair, devido principalmente ao efeito da política de um filho da China. Fato número 12. Lugares na Antártica observam diferentes horários. Um mito comum de geografia é que a Antártica não tem fusos horários. Parece fazer sentido em algum nível. O continente está todo no extremo sul do mundo. Bem, talvez não, como você descobrirá em breve. Mas os fusos horários contam lá? Apesar de não haver divisão oficial em fusos horários no continente, as estações de pesquisa observam horários distintos. Porém, nem sempre fazem sentido geograficamente. Algumas estações de pesquisa observam o horário do país mais próximo, outras seguem o horário do país que as opera para alinharem-se ao expediente de fornecedores ou da sede. Fato número 11. Os polos norte e sul são construções artificiais. Ouça-nos. Embora os polos magnéticos existam naturalmente, qual é o norte e qual é o sul é uma decisão totalmente arbitrária que os humanos tomaram. E eles nem sempre colocaram os polos norte e sul onde colocamos hoje.
O Egito Antigo, por exemplo, tinha eles invertidos. Mas, como a maioria da massa terrestre e da população do mundo hoje está no hemisfério norte, colocamos o hemisfério norte no topo e chamamos o polo no topo de Polo Norte. Mas isso não tem base em nada natural. Afinal, o universo não tem direções cardeais, então não há nada que diga que o Polo Norte está no topo em comparação com o resto da nossa galáxia. Fato 10. A Nova Zelândia não é o país mais próximo da Austrália. A Austrália e Nova Zelândia são retratadas próximas nos mapas, isoladas do resto do mundo em seu cantinho do globo. No entanto, estar um ao lado do outro é relativo quando as distâncias são tão grandes como são nessa parte do mundo. Em sua menor distância da Austrália, entre a ilha sul da Nova Zelândia e a Tasmânia, a Nova Zelândia está a cerca de 900 milhas do país. Por outro lado, a costa da Papua Nova Guiné fica a apenas 149,6 quilômetros da costa norte da Austrália. Porém, a ilha Saibai da Austrália, no Estreito de Torres, fica a menos de 4 quilômetros da Papua Nova Guiné. Fato 9. Os países no Equador nem sempre são quentes. As pessoas tendem a acreditar que qualquer lugar no Equador é automaticamente quente, pois é onde o sol é mais forte. No entanto, esse tipo de pensamento não leva em consideração a altitude, e acontece que muitos lugares no Equador são bastante altos. Quito, Equador, que fica apenas um pouco abaixo do Equador a 0 graus, 13 minutos e 12 segundos ao sul, está localizado a 9.300 pés de altitude. A temperatura média da cidade é de 64 graus Fahrenheit, necessitando de uma camisa de manga comprida. No topo do Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, apenas 3 graus abaixo do Equador, as temperaturas despencam para abaixo de 0. Nos Andes, que atravessam o Equador na Colômbia, ainda é possível encontrar alguns glaciares remanescentes no topo. Fato 8. Os países da América Central pertencem à América do Norte. Muitas pessoas agrupam os países da América Central ao sul do México como parte da América do Sul. Embora façam parte da América Latina, apresentando algumas semelhanças com seus vizinhos sul-americanos, principalmente de língua espanhola, além de laços culturais, países como Panamá, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Belize, El Salvador e Costa Rica ainda estão na América do Norte. A América do Sul, para aqueles que contam as Américas como 2 continentes separados, não começa até a Colômbia. A linha divisória entre Panamá e Colômbia é amplamente considerada a divisão entre os 2 continentes. Fato número 7. Portugal não é um país mediterrâneo. Embora Portugal esteja ao lado da Espanha e na mesma latitude e região que outros países mediterrâneos como Itália e Grécia, na verdade não é um país mediterrâneo. Portugal não faz fronteira com o mar Mediterrâneo, estando completamente cercado pelo Oceano Atlântico. O mar Mediterrâneo tecnicamente termina no Estreito de Gibraltar, que separa a Espanha de Marrocos. Toda a água a oeste disso, incluindo ao sul de Portugal, é considerada o Oceano Atlântico. Fato número 6. Veneza não é a única, nem mesmo a maior cidade de canais. Veneza é um dos principais destinos turísticos do mundo, em parte graças ao seu design único. Uma cidade onde a locomoção é feita por canais de água em vez de estradas. No entanto, não é a única cidade do mundo, nem mesmo a maior, com canais. 2 outras cidades europeias têm mais canais do que Veneza. Uma é Birmingham, que tem 35 milhas de canais, mais do que as 37 milhas de Veneza. Embora a maioria dos moradores de Birmingham admita que os canais de Veneza são mais românticos. Amsterdã supera ambas as cidades com 60 milhas de canais, tornando-a a cidade mais aquática do mundo. Fato número 5. A Estátua da Liberdade não está em Nova York, ou está? A resposta é um pouco mais confusa do que se pode imaginar. Embora a Lady Liberty tenha sido associada por muito tempo com a cidade de Nova York, um marco icônico da Big Apple, ela está, na verdade, mais próxima de Nova Jersey. Não apenas isso, ela está nas águas territoriais de Nova Jersey. Porém, a Ilha da Liberdade, onde ela se encontra, pertence a Nova York e é administrada em terras federais pelo Serviço Nacional de Parques. Portanto, os 2 estados possuem uma reivindicação válida. Fato número 4. Você pode ver a Rússia do Alasca. Há partes do Alasca de onde você pode ver a Rússia bastante facilmente. Existem 2 ilhas, chamadas Pequena Diomede e Grande Diomede.
que são de propriedade dos Estados Unidos da América e da Rússia, respectivamente, e estão separadas por apenas alguns quilômetros. Além dessas ilhas, existem áreas habitadas do Alasca, como o Cabo Príncipe de Gales, de onde é possível ver a Sibéria a apenas 50 milhas de distância. Terceiro fato: os Estados Unidos da América não são limitados por 2 oceanos. Na escola, particularmente nos próprios Estados Unidos da América, muitas pessoas aprenderam que uma das razões pelas quais os Estados Unidos da América estão geograficamente protegidos de muitas guerras e invasões é porque se encontram com um oceano de cada lado, os oceanos Pacífico e Atlântico. Muitos estudantes pensam erroneamente que os Estados Unidos da América fazem fronteira apenas com 2 oceanos. Na realidade, 3 oceanos fazem fronteira com os Estados Unidos da América: o Pacífico a oeste, o Atlântico a leste e o Ártico ao norte do Alasca. Fato número 2. Não existem exatamente 195 países no mundo. Se considerarmos os países reconhecidos unanimemente pela Organização das Nações Unidas e os Estados observadores, então existem 195 países no mundo. Porém, nem todos concordam com esse número e por isso, quando ensinam quantos países existem no mundo, a quantidade pode variar bastante dependendo de onde você está aprendendo. Pelo menos 6 países adicionais no mundo com reconhecimento parcial. Estes incluem principalmente os reconhecidos como Kosovo, reconhecido por mais de 100 países, e áreas que quase todos negam, como a República Turca do Norte de Chipre, reconhecida apenas pela Turquia. E finalmente, fato número 1. As pessoas não pensavam que a Terra era plana antes de Colombo. Muitas escolas ensinam que, na época de Colombo, as pessoas acreditavam que a Terra era plana e que, se ele tentasse navegá-la, cairia da borda. Mas a primeira pessoa a descobrir que a Terra era redonda foi Aristóteles, que viveu no 4º século, quase 2 milênios antes de Sem Olombo pisar em um navio. Então ninguém no tempo de Colombo pensou que ele iria escorregar da terra. Eles apenas pensaram que ele poderia morrer por falta de suprimentos antes de chegar à Ásia, uma preocupação mais realista, sem saber que atingiria a América do Norte primeiro. Obrigado por se juntar a mim hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais como este, considere se inscrever e ativar as notificações. Realmente faz uma diferença. Valeu, até a próxima no Matpack.